Olá, irmãos. Nessa aula nós vamos então ver a restauração da identidade. O processo de restauração e como isso se deu na história, como isso se deu biblicamente, resumido para você. A história é extensa, tem muita coisa, mas em resumo, um resumo prático para você entender que é acessível para você e acessível para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Agora, a pessoa que está passando na rua de sua casa. Agora, a pessoa que mora com você e ainda não recebeu. Agora. Essa pessoa pode ser restaurada agora. Jesus pagou um preço para e pela restauração da nossa identidade com o Pai. O homem não pode fazer isso sozinho. Isso é o número 1. Sobre a restauração. Um homem não pode se auto-restaurar. Um homem não pode se auto-ajustar. Ele precisa de auxílio. Ele precisa de ajuda. Ele precisa de alguém que possa fazer isso por ele. Imagina assim, uma pessoa que é um restaurador. Depois você pesquisa, é muito interessante o trabalho deles. Eles pegam um restaurador, por exemplo, de quadros, um restaurador de casas, de pintura, de automóvel. Ele vai pegar uma foto, uma cópia, e ele vai fazer a restauração de acordo com a foto, porque ele tem a foto, porque ele sabe como está sendo a partir daquela imagem. E é interessante porque uma das definições lá de Gênesis 1, sobre façamos o homem à nossa imagem, fala exatamente sobre sombra. Exatamente sobre uma imagem. Então, olha que interessante. Jesus é aquele que sabe o plano. Nós não podemos nos auto-restaurar, nós não podemos nos auto-adequar à identidade de Deus para nós. Nós só podemos isso a partir de Jesus. João, capítulo de número 1, diz: mas todos quanto receberam, ele deu o direito ou o poder de se tornarem filhos de Deus. A partir de Jesus, porque cremos em Jesus, nós recebemos o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Nós podemos acessar a presença de Deus, Pai Todo-Poderoso. E somos chamados de filhos de Deus. Olha Colossenses capítulo 1, versículo... Vamos começar do 16, rapidinho. Olha, pois por meio dele, por meio de quem? Cristo. Por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos ver. Note, as que vemos e as que não vemos. As que vemos e as que não vemos. Todas as coisas que podemos ver, as que não podemos ver, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível, tudo foi criado por meio dele e para ele. Propósito da identidade. Para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em perfeita harmonia. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo, pois tudo foi do agrado do Pai, que toda a plenitude habitasse no Filho. O Filho é o primeiro em tudo. O Filho é o primeiro em tudo. Então, quem melhor para nos restaurar do que o Filho? Quem melhor para ser o restaurador? O homem precisa de um resgatador. O homem precisa de um ajudador. O homem precisa de um salvador. E quem é esse? Esse é Jesus. E por que não dizer que Jesus também é o restaurador do homem? Restaurador da comunhão do homem com o Pai. Porque é isso que diz o versículo 20 de Colossenses 1. Diz assim, e por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Em Jesus, nós fomos reconciliados. Em Jesus, nós fomos abençoados pelo ministério da reconciliação. E hoje nós temos esse ministério.
todo cristão, todo crente, toda pessoa que está aqui hoje, servindo a Deus, recebeu um ministério. E qual é o ministério? Ministério, você pode traduzir ministério como serviço, cai bem. Todos nós recebemos o serviço, o trabalho de sermos reconciliadores, de trazer pecadores, pessoas perdidas ao Criador de todas as coisas. E deixar com que Cristo faça, por intermédio do Espírito, a boa obra dele. Em João capítulo 16, olha que interessante. João capítulo 16, diz assim, no verso 13: quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Deixa eu finalizar essa aula aqui com 3 pontos para você sobre identidade. Por que é tão importante você restaurar a sua identidade em Cristo Jesus, o nosso Senhor? Por que é tão importante você restaurar e ficar fixado no Senhor, que tem o plano, que tem o projeto. Ele é o Criador, o autor da vida, o autor e consumador da fé. Por que nós precisamos disso? Porque existem 3 problemáticas. Primeiro, 3 pontos aí. Primeiro, você pode ser tomado ou aderir uma identidade a partir do que os outros pensam de você. A partir do que os outros acham de você. E isso é um problema. Você pode viver em torno do que as pessoas pensam, do que as pessoas acham, do que as pessoas dizem sobre você. Isso é um problema. Porque você vai viver segundo o que as pessoas acham, pensam, dizem, etc. E você vai se sentir triste, vazio, incompleto. Você também pode viver no segundo pilar, que é a partir da identidade que você pensa de você. Talvez você está me ouvindo hoje aqui e em algum momento na sua vida, ou hoje, agora, está passando isso. Eu não sou ninguém, eu não posso, eu não consigo. Mas a Bíblia diz algo diferente. E essa é a verdade de Deus para nós. Nós podemos ou viver segundo a identidade que as pessoas têm para nós. Nós podemos viver segundo a identidade do que nós pensamos de nós mesmos. Ou nós podemos viver segundo a identidade que Deus projetou para nós. E essa é a plenitude da nossa identidade. Que nós possamos, por intermédio de Cristo, através do Espírito Santo, na palavra da verdade, possamos ser conduzidos por Ele a toda a verdade. Porque conhecendo a verdade nós somos libertos. Libertos das opiniões que não são verdade sobre nós, libertos das nossas próprias opiniões que não são verdade sobre nós também, mas nós somos conduzidos a uma verdade plena, que é a verdade de Deus Todo-Poderoso para nós. Que Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre. Até a próxima aula, no próximo tema. Nós aguardamos você. Deus te abençoe.